Amém, irmãos? Deus te abençoe. Fica atento, né? A palavra. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Isso, se você pensar até no sentido psicológico, é como se você fosse entrar numa guerra com a vitória nas mãos. Amém? O povo de Deus é assim, já entra numa guerra com a vitória nas mãos, porque Jesus, foi isso que Jesus fez, nos deu essa vitória. A Bíblia fala lá em Apocalipse, estava na célula, na minha célula, e a Bíblia fala, estava lendo lá em Apocalipse, que ele fala assim, que ele foi, né, ele veio num cavalo branco, lembra em Apocalipse? E ele saiu vitorioso para vencer. Pensa bem no verbo, pensa bem, saiu vitorioso. Como? Saiu vitorioso para vencer. Então não precisava botar vencer, né? Significa que tem que lutar, mas já saiu vitorioso, amém? Já saiu com vitória. Assim é o povo de Deus, é mais do que vencedor, mas tem que lutar para vencer, amém? Tem que lutar para vencer. Saiu vitorioso para vencer, já saiu cheio, né, convicto da vitória. É assim que Jesus saiu, é assim que a igreja tem que pensar, é assim que a igreja tem que viver, amém? Seja qual for a tua batalha, amém? Eu sou vitorioso porque Jesus está comigo. Jesus, todo o sacrifício de Jesus me dá o direito dessa vitória. Então eu estou na vitória, mas eu saio para vencer, eu vou lutar para vencer, amém? A vitória já é certa, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você, eu vou fazer uma introdução nessa palavra. Sabe, às vezes a gente fica com uma visão, né, da Páscoa, só numa visão, e ela é também uma realidade na Bíblia. A gente fica com a visão na Páscoa. A Páscoa é libertação, amém? Foi assim que aconteceu com o povo de Israel lá no meio do Egito. Deus instituiu a Páscoa, e a Páscoa, né, essa passagem de Israel, ela significa, né, é sombra do que aconteceria conosco. Israel era escravo, né, dos egípcios, e ali então Deus usou Moisés, instituiu a Páscoa e libertou Israel da escravidão, amém? E foi o que Jesus fez com a minha vida, com a sua vida, foi isso que Jesus fez. A palavra de Deus, né, é muito clara, Ele fez isso, né, só que Páscoa não é libertar do quê? Claro que a gente tem algumas bases bíblicas, libertar do pecado, não é verdade? Mas a Páscoa tem um sentido profundo de ressurreição. Significa que a Páscoa ela tem a ver com a ressurreição. Jesus, quando Ele morre e ressuscita, é exatamente isso que Ele faz com as nossas vidas. Nós todos estávamos mortos, entendeu? Mortos no sentido separado de Deus, sem entendimento de Deus, sem conhecer a Deus, sem saber quem é Deus, separado. E esse poder, né, de morte e de ressurreição foi o que Jesus trouxe para todos nós. Saímos da morte. Então a Páscoa te tirou da morte. A Páscoa te tirou da morte. E agora nós estamos em Cristo, por isso somos mais do que vencedores, amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso, porque ainda que eu fosse falar alguma coisa sobre essa crucificação, a crucificação de Jesus, essa crucificação de Jesus, eu acho que no teatro já é o suficiente para você entender. Então, Deus me deu uma palavra, né? Uma palavra paralela, sombra do que Ele fez, do que Jesus fez na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala de morte. Lá em Gênesis, não precisa abrir, eu só quero começar aqui. Eu só vou dar um endereço para você saber se eu estou falando uma realidade da Bíblia ou não. Depois você pode procurar lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, não precisa abrir. Foi aquele momento que Deus falou assim: olha, desse fruto não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a Bíblia fala que Adão viveu 930 anos,
Então ele não morreu morte física, não é verdade? Senão a Bíblia seria contraditória. A Bíblia fala de uma morte, mas uma morte espiritual. Essa morte espiritual, para nós entendermos, é separação de Deus. Então ele fala a respeito disso. Se você desobedecer, se você comer daquele fruto que eu te falei que você não pode comer, então você vai morrer. E foi o que aconteceu. O homem ficou separado de Deus. A Bíblia em Romanos também, não precisa abrir, capítulo 3, versículo 23, fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque o pecado de Adão trouxe morte para todos nós, para todo ser humano. Todo ser humano morreu, né? Então todos pecaram. É o pecado original, o pecado de Adão, que a gente costuma dizer, né? Trouxe morte para toda a humanidade. E por isso que o mundo não conhece a Deus, por causa da morte. Lá em 1 Coríntios também, se você for analisar lá, não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? Então você veja bem o significado da Páscoa, uma libertação da morte, para que você possa entrar na vida. E quando você entra na vida de Cristo, você começa a entender os princípios de Deus, começa a se apaixonar pelos princípios de Deus, e aí você não quer largar mais mesmo, porque é vitória em cima de vitória. Amém? Então ele fala isso. Então essa Páscoa, ela significa a tua ressurreição. Quando a gente fala só de libertação, parece, né, que não, é a tua morte. Você estava morto, presta atenção nisso, morto. E pela morte e ressurreição de Cristo, pela aceitação de Jesus, por crer na palavra, então você saiu da sepultura espiritual, voltou a ter comunhão com Deus, porque Jesus, ele é o que reconcilia o homem com Deus. É um privilégio para mim e para você, se nós temos esse entendimento, porque a maioria das pessoas lá fora não tem esse entendimento. Isso é privilégio. Por isso que a Bíblia diz para o apóstolo Paulo, o próprio Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça. Sabe, você não merecia sair da morte, Paulo, você não merecia sair da sua sepultura espiritual, mas a minha graça te tirou da sepultura espiritual. Amém? A graça de Jesus, o sacrifício de Jesus, nós não merecíamos isso aqui, que nós acabamos de ver. Nós não merecíamos isso de maneira alguma. Nós estávamos condenados, diz a palavra. Nós estávamos na sepultura espiritual. Nós estávamos numa morte, não tinha esperança para o ser humano. Mas a minha graça te basta, igreja. A minha graça te basta, hein? Porque através da graça de Jesus nós ressuscitamos dentre os mortos. Nós agora conhecemos o poder de Deus. Agora nós podemos ler a Bíblia e entender o que Jesus está falando na Bíblia. Agora sim nós podemos entender e temos uma esperança de que há uma eternidade para cada um de nós. Amém? Se ele não fizesse isso, a Bíblia é muito clara, ela fala assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E sem remissão de pecado não sai da sepultura. Era necessário Jesus se entregar na cruz, era necessário derramar o sangue na cruz, porque sem derramamento de sangue não tem perdão. E esse derramamento de sangue trouxe o perdão, e eu ressuscitei, e você também dentre os mortos. Você é vitorioso. Amém? Pensa nisso. E aqui a palavra de Deus em Hebreus, se você quiser abrir Hebreus, abre aí.
Só para testificar um pouco mais isso. Hebreus capítulo 2, versículo 14. A Bíblia, ela deixa claro, ele fala assim, Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Entenda isso. Na mão do diabo estava a morte. Na mão do diabo, ele fala assim que aquilo era um império dele, era a morte. Ninguém tinha chance. O diabo, ele era o cara, até aí. No sentido, ninguém tem chance. Todo mundo está no império da morte. Então Jesus morre, como fala Hebreus, para aniquilar o império da morte. Isso que é o diabo. E aí então ressuscita e nos dá vida e vida em abundância. É tremendo isso. Todos nós sabemos disso. Mas isso é bom para animar o nosso coração, animar a nossa fé, despertar a nossa fé. Amém? E Jesus conta uma parábola a respeito de morte. E eu queria compartilhar isso com você. Para mim e para você, Deus vai nos dar essa palavra. Eu queria que você abrisse, se você puder abrir, abre em Lucas capítulo 15. Todos nós, acho que, se não for todos, pelo menos quase todos, conhecem essa passagem bíblica, que é o filho pródigo. É o título dessa palavra. Mas ela é exatamente a sombra do que Jesus, ele quis explicar para nós, através da sua morte. Então Lucas capítulo 15, versículo, eu vou ler 2 versículos primeiro nesse capítulo. Jesus fala assim, olha, no capítulo 15, versículo 24 e 32, diz assim, resposta do pai para outro filho: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lembra? Aquele filho que foi embora, nós vamos ver a história aqui. E quando o pai encontrou o filho de novo, e a resposta era essa. A resposta foi essa, Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Depois ele fala no 32, mas era justo quando o pai justificava para o outro filho, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? É esse texto aí. Nós estávamos mortos, perdidos, e através da ressurreição de Cristo, através da Páscoa, através da morte de Jesus e a ressurreição dele, nós também ressuscitamos, nós também fomos encontrados. Amém? Então eu quero compartilhar com você essa passagem bíblica. Vamos continuar aqui no capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. Amém? 17, 18 e 19. Primeiro eu quero só, vamos pegar o 11, para a gente começar no 11. E disse um certo homem, que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam.
e ninguém lhe dava nada. A vida de uma pessoa sem Deus, sem o conhecimento de Deus, é essa tribulação aí, é exatamente isso. Ainda que a fome não seja física, você está entendendo? A fome não seja, sabe, a física, é uma fome espiritual, você está entendendo? Há um vazio dentro das pessoas, né? E elas têm fome de encontrar a Deus, mas se nós não pregarmos o Evangelho, elas não vão encontrar a Deus. Elas vão encontrar a Deus através do Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. E a vida de uma pessoa sem Jesus é desse jeito. É uma vida atribulada, é uma vida, sabe, sem vitória, é uma vida de derrota, é uma vida com fome de encontrar a Deus, mas não consegue encontrar a Deus. É assim lá fora. A gente tem que entender dessa forma. Mas o que esse garoto fez? Depois de estar tão longe do pai, tão distante, foi o que aconteceu no jardim do Éden. Quando o homem pecou, o homem ficou distante de Deus, como esse menino, muito distante de Deus, como esse menino ficou. Mas você sabe o que aconteceu? No versículo 17 ele diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como os teus trabalhadores. Aqui a Bíblia diz que ele só está meditando. Sabe, talvez você tenha chegado até Deus assim, meditando: ai, que vida desgraçada que eu estou levando. Mas que vida, sabe, desgraçado deve dizer assim, fora da graça. Que vida difícil, que vida sem razão, que vida vazia, não é verdade? E aí você começou a meditar, falar: acho que eu tenho que ir numa igreja, eu tenho que procurar Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso da palavra de Deus. Talvez você pense assim, pensou assim e chegou até aqui. Amém? E ele diz assim, que ele meditou aquilo. E o que ele fez após meditar? Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo. Espera um pouquinho, irmão. Já não sou digno, foi lá que não, digno de ser teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Agora ele vai. E levantando, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu. O pai viu ele e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Aquele menino, ele meditou, e ele determinou algo que ele disse que ia fazer. Porque primeiro ele meditou aquilo que ele ia fazer. E quando ele o que ele fez? Ele meditou e tomou uma atitude. Ele se levantou e foi em direção à sua casa, foi em direção ao pai. Amém? Agora presta bem atenção, a Bíblia ela relata muito claro que ele foi em direção ao pai, mas há uma distância muito grande. Há uma distância muito grande entre ele e o pai, não é verdade? A Bíblia está relatando ali que ele estava num lugar muito longe. Ele não estava num lugar muito perto, ele estava num lugar muito longe. Mas ele tomou uma decisão, ele se levantou, então ele teve que perseverar muito. Será que quantos dias ele levou para chegar até a casa do pai? Qual foi a caminhada dele? Boa não foi a caminhada não, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele não tinha nem o que comer. Mas ele assim mesmo, ele perseverou. Será que no meio do caminho ele pensou assim: sabe, deixa eu só ir para lá, e vai demorar muito, está muito longe, eu não sei nem se vou conseguir. Mas a Bíblia diz que ele estava num lugar muito longe, e ele chegou até o pai.
Ele chegou ao teu pai porque ele perseverou. Nós precisamos perseverar, amém? Em todas as áreas. E ali ele então, o que ele fez? Ele chegou ao teu pai. E quando ele chegou ao teu pai, ele fez exatamente aquilo que ele meditou. O que ele meditou? Ele falou: eu vou pedir perdão. Primeira coisa que ele faz foi pedir perdão para o pai dele. Uma pessoa, nós só chegamos, olha só o valor da Páscoa, o valor do sacrifício de Jesus, né? Esse menino, ele então assim, afastado do pai, como o mundo, né? As pessoas do mundo afastado, como você era e eu era também. Então ele chegou, e ele se arrependeu. Ele chegou, né, diante do pai, e ele se arrependeu. Ele falou: pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Entendeu? E ele fala assim: não sou digno de chamar o teu filho. Ele fala: trata eu até como um desses seus trabalhadores. Outra coisa de atitude deste menino foi uma atitude de humildade, amém? Esse menino, ele perseverou, esse menino, ele se arrependeu, e esse menino teve humildade. Há uma necessidade disso nas nossas vidas, amém? Há uma necessidade de nós estarmos vivendo, né, como viveu esse menino na nossa caminhada. As pessoas que não conhecem Jesus precisam saber disso, que há uma solução para as pessoas, né, que não têm Jesus. Tem que meditar, tem que se esforçar, tem que realmente se arrepender, tem que realmente, sabe, se humilhar, porque o fruto do arrependimento, meu irmão, o fruto do arrependimento é humildade. O fruto do arrependimento é humildade, e foi essa postura que esse menino teve, amém? Quando chegou diante do pai, tomou atitude, perseverou, arrependeu-se e humilhou-se diante do pai. No capítulo 15 ainda, né, do 21, do 15, 20 e 21, 15, 20 e 21, e depois o 22, mas o pai disse ao seu servo, 22, traze-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e dê-lhes um anel na mão, e sandálias nos pés. Esse sentido, né, essa palavra de vestes, essa palavra de vestes, essa palavra de anéis, essa palavra sandália nos pés, tem a ver com a restauração da vida humana, amém? Foi o que aconteceu com você. Ele fala aqui, para você ter uma ideia, né? Ele fala assim que, se meu filho, traga para ele traz uma veste, a melhor roupa que tiver, traz para ele. A Bíblia, ela fala, quando ela fala de vestes, ela fala de santidade, amém? O que a Páscoa, o que Jesus fez na minha vida e na sua vida, sabe o que foi? Restaurou a tua santidade, restaurou a santidade da igreja. Foi o que Jesus fez nessa ressurreição. A Páscoa é para isso, te tirou da morte, não é verdade? E Ele restaurou, Ele te deu vestes novas, restaurou a tua santidade, a santidade da igreja foi restaurada. Foi o que Ele fez. A própria palavra de Deus, lá em Apocalipse, não precisa abrir, Ele fala assim, olha, em Sardes, Apocalipse 3:4 fala, também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Pesado, hein? Parece que é uma palavra aqui meio mesclada para quem não tem Jesus, e uma palavra para nós mesmos que já estamos em Jesus, amém? Ele está falando da igreja de Sardes, é uma das igrejas da Ásia Menor. Lembra em Apocalipse? Está falando de igreja.
Ele está falando de igreja, que existia uma igreja cujo nome era Sardes, e ali ele falou assim, olha, ele fala uma coisa que é desanimador, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as vestes. Santidade. Pesado, né? Parece que ficou meio pesado agora. Não sujaram as suas vestes. Está falando de pecado. Está falando, sabe, de viver em pecado. E ele fala assim, mas esses que não contaminaram as vestes, eles são dignos de andar de branco junto comigo. Então Jesus restaurou pela morte dele a santidade da igreja. E depois que ele lava as nossas vestes, nós vamos estar sujando as nossas vestes. Olha o sacrifício que ele fez. Ele deu a vida dele para lavar as suas vestes, para trazer de novo para a igreja a santidade. E agora nós vamos sujar de novo as nossas vestes? Não pode. Não tem como. Nós temos que ter consciência, na verdade, do que Jesus fez. Então foi o que aconteceu com aquele menino. A primeira coisa que fez foi restaurar as vestes dele. Restaurar a santidade. Aquilo ali é uma parábola. Mas nós não estamos falando, né, no sentido, né, analógico, né? Nós estamos falando no sentido de espiritual. Nós estamos olhando o lado espiritual. Então restaurou essas vestes dele. Depois ele falou assim, traz um anel. O que significa o anel? Na mão, nos dedos. Jesus, antigamente os reis eram assim, e tem história muito bíblica, que tinha que selar uma lei com o anel. E depois de selado a lei com o anel, não tem como revogar, não é verdade? Não tem como revogar. Então isso significa que uma lei feita e selado com o anel do rei, isso é sinal de anel é autoridade. Então Deus não só, sabe, restaurou as vestes da igreja, não só restaurou a santidade da igreja, mas Ele devolve para a igreja a autoridade que a igreja perdeu. Entendeu? Ele devolve. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, devolve a santidade, devolve a autoridade. Eis que te dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Nós temos que entender esse sacrifício de Jesus. O que é essa Páscoa para mim? Estou liberto, irmão, mas você tem que ter entendimento. É isso. É veste de santidade, restaura a tua santidade para ter comunhão com Deus. Restaura a tua autoridade, você tem autoridade, igreja. Entenda isso, igreja, você tem autoridade de Deus. Deus levantou a igreja com autoridade, já limpou a igreja, amém? E já restaurou a autoridade da igreja. Terceiro ponto aqui, para você ter uma ideia. Ele fala assim, agora calça, traz uma sandália para o meu filho. Traz aí uma sandália. E o que tem a ver a sandália com o mundo espiritual? Mas se nós formos estudar a palavra, você vai ver que lá em Efésios ele fala assim de calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Como calçar os pés na preparação do evangelho da paz? O meu pé não tem cérebro. Que negócio é esse? Mas o salmista fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Para nós, sabe, podermos ficar firme, sabe, e lutar para que as nossas vestes não sejam sujas. Nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu. Nós precisamos de entendimento. Calçar os pés, a sandália de volta para o filho, significa, sabe o que? Significa entendimento da palavra de Deus. Entendimento, conhecimento. Amém? Temos sim, temos aí
nossa santidade já restaurada, temos autoridade, e como se não bastasse isso, Deus falou: recebe também conhecimento da minha palavra, recebe entendimento da minha palavra, porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ficar para trás. Então ele restaura 3 coisas deste menino. Esse menino representa a igreja, amém? Do Senhor. A Bíblia até diz assim: tem muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, mas convém a mim agregá-las. Tem muita gente que precisa ainda, sabe, ser restaurado nessa área. Só que a gente tem que entender, irmão, tem muitas vidas que ainda não teve um encontro com Jesus, e essa parábola é para eles. Mas também essa parábola, sabe, essa parábola é para aqueles que são mortos, como nós éramos. Estava morto, porque morreu lá em Adão, então nós ressuscitamos dentre os mortos. Mas a palavra também fala que ele usa 2 expressões. Esse menino estava morto e reviveu, ele estava perdido. Tem muita gente dentro da igreja perdido, passou pela igreja, congregou na igreja, teve ministério na igreja, trabalhou, fez o que tinha que fazer na igreja, e hoje estão afastados de Deus, são filhos de Deus, já foi restaurada a santidade, já foi restaurada a autoridade, já teve conhecimento da palavra, mas hoje estão afastados de Deus, e ele chama isso de perdido. Está perdido, não sabe nem para onde vai. Uma hora está numa igreja, uma hora está na outra igreja, daqui a pouco não está igreja mais, daqui a pouco se afasta, fica perdido, atribulado. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Pode existir ainda pessoas desse jeito, dentro da própria igreja, assim, que passa pela igreja e vai afastando de Deus, se afastando, vai se distanciando tanto de Deus, que fica perdido. Você sabe que uma vez eu vi um pastor, ele contou assim: ovelha, o faro dela é de máximo no alcance de 30 metros. Ela não é que nem gato, sabe? A 30 metros, se ela se afastar, ela já não consegue mais sentir o cheiro das outras ovelhas. Esse é o natural das ovelhas. É o que acontece muitas vezes com esses que estão distanciados, tão longe de Deus, Eles não estão mortos, mas estão perdidos, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe a decisão que toma. Mas aí tem a decisão desse jovem, que ele voltou para Deus. Aleluias. Então ele restaurou a santidade, ele restaurou a autoridade, e o sacrifício de Jesus também restaurou o teu entendimento, amém? A respeito da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra em Eclesiastes, não precisa abrir, diz assim, olha, 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, de novo, santidade, seja limpo em santidade, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo sobre a tua cabeça, está se referindo à cabeça, está se referindo a uma unção, está se referindo a um entendimento da palavra de Deus, amém? Não falte óleo na sua cabeça, sabe, não é pegar o óleo e colocar o óleo na cabeça, isso aí não vai resolver muito, Não falte unção de entendimento na sua cabeça, que você possa abrir a palavra de Deus, e seja cheio do entendimento de Deus, porque aí sim, você vai estar preparado para ficar de pé, porque ele está se referindo aos pés, é os pés que mantêm o corpo de pé, é ou não é? É o pé, se não existisse o pé, você não ficava de pé. Ele está falando de pé no sentido espiritual, entendimento da palavra. Então isso é que Jesus fez na cruz do Calvário, para mim e para você. Por isso nós temos que tomar posse disso, em nome de Jesus. E ele continua dizendo ainda, no Lucas capítulo 15,
Vamos lá, para nós encerrarmos. Ele fala assim, o versículo 23. E trazei o bezerro cevado, e matai e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhes disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Agora a gente muda e vai agora não para aquele que estava distante. Sabe aquele que estava distante, né? O distante, aquele que não conhecia a palavra, aquele que não sabia nada de Jesus, aquele que é ímpio, aquele que está no mundo. E aí a gente pega essa palavra e vai vendo que também tem aqueles que ficam perdidos, que já passou pela igreja e estão perdidos, porque não entendeu o sacrifício de Jesus. E agora nós estamos vendo aqueles que estão dentro da igreja indignados. Muitos, porque aquele menino estava lá obedecendo o papai dele. E aquele menino estava indignado porque o irmão saiu e gastou todo o dinheiro, e estava indignado lá com o irmão dele. Indignação tem tudo a ver com o quê? Tem com ira, com tudo. Peguei lá no dicionário, para a gente dar uma olhada. Ira intensa, ódio, raiva, cólera, injustiça, afronta, revolta. É assim. É assim que vive às vezes a igreja. O teatro aqui foi baseado no quê? Na misericórdia, não foi? Tudo foi misericórdia. Tudo foi misericórdia. E aí aquele menino, sabe, ele estava indignado, ele estava com ódio do irmão dele, ele estava com raiva do irmão dele. E ele disse assim, sabe, então ele estava indignado. E ele ainda relata que ele fazia tudo direitinho. Ele fazia tudo certinho, ele obedecia o pai em tudo que o pai fazia. Mas ele não aprendeu, né, a ser misericordioso, como Deus é, que nós vimos aqui no teatro, lembra? Deus é misericordioso, Ele é misericordioso, e aquele menino não está exercendo misericórdia. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. O irmão dele estava distante, estava morto, estava perdido, e ele voltou e ele estava mais preocupado, sabe, com aquilo que ele gastou, do que com a própria vida do irmão, e estava dentro da casa do pai. Quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós queremos a misericórdia de Deus e não queremos ter misericórdia do irmão? Então aquele menino, ele tinha dois problemas. Esse menino que ficou na casa, obediente, ele tinha um problema sério. Ele era um menino que não conhecia compaixão e misericórdia. Ele tinha esse problema. Ele tinha um outro problema mais sério ainda, sabe? Não tinha intimidade com o pai. Porque o pai falou: todas as coisas que eu tenho é tua, rapaz. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. E a Bíblia diz assim, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Acho que nós não entendemos isso ainda. Não tem intimidade com o pai. Esse menino nunca pediu nada, porque não tinha intimidade com o pai. Até Jesus usa uma expressão dizendo: até agora não pediste nada, pede que eu dou. Amém? Mas ele não tinha misericórdia dentro do coração dele, esse menino que ficou. E esse menino também não tinha intimidade com o pai. Não tinha. Porque o pai falou: tudo que é meu é teu, rapaz. Deus está falando para mim e para você: tudo que é de Deus é nosso, é da igreja.
Você tem direito, amém? Mas você precisa ter intimidade com Deus. Sabe, o que vai adiantar nós estamos aqui, sabe? Estamos aqui todos os domingos, ou o que nós fazemos aqui todos os dias, não é verdade? E nós não buscamos uma intimidade com Deus, para saber o que Ele realmente quer. Temos tido intimidade com Deus? Se nós tivermos intimidade com Deus, vamos entender a Deus, vamos compreender melhor, e vamos buscar aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. E nós vamos entender que nós somos herdeiros e podemos receber de Deus aquilo que nos pertence, que Ele já nos deu. O menino estava dentro de casa, mas não tinha intimidade. Se tivesse tido intimidade com o pai, talvez ele entendesse quando o irmão chegou. Que bom que você chegou, meu irmão. Estava muito preocupado com você. Amém? Então que nós possamos meditar nisso. Meditar no quê? Meditar no sacrifício de Jesus. Foi isso que Ele fez. É isso que Ele quer de você. Isso que Ele espera de você e de mim. Se nós voltarmos para isso, só vamos ser abençoados. Em 1 João ele fala assim, olha, não precisa abrir. 1 João 3, 14 e 15 fala: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha só, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Lembra lá a morte? Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Porque por qualquer que odeia o seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, se permanecer no ódio. Então aquele menino estava mal. Baseado na palavra, aquele menino estava dentro da igreja, e ele estava mal. Ele precisava ser tratado, e foi tratado. Deus abençoou aquele que estava distante, longe. Deus abençoou o que estava perto, amém? Que não tinha saído de casa. Mas a base é a misericórdia, a base é manter a nossa santidade, a base é, sabe, não perder a autoridade, a base é ter entendimento da palavra, através desse sacrifício de Jesus. Você já não está mais morto, você já reviveu, você já tem condições de continuar a tua caminhada, de perseverar, e ter mais entendimento da palavra, e ter mais intimidade com Deus, amém? Para que você cresça, para que você fique de pé, para que não caia, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Celebra a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.